Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais um Formiga na Quarentena. E hoje, como a gente está afim de continuar falando sobre clássicos, a gente vai trazer mais um clássico dos quadrinhos, dessa vez do Extremo Oriente, Lobo Solitário. Bom, Lobo Solitário, nesse momento ele tem uma republicação pela Panini, né? São 28 volumes, né, que estão sendo republicados, né? As minhas, elas são daquela primeira publicação, embora aqui no Brasil ele já tivesse uma publicação mais ou menos errática, né? Ele passou pela Nova Sampa, passou pela Cedibra. E o que essas editoras não entenderam é que não era legal embaralhar as histórias, né? Porque as primeiras histórias, elas não têm uma sequência cronológica direta, né? Isso só lá, mais da metade pro fim dos volumes é que você vai encontrar uma necessidade de acompanhar essas histórias de forma cronológica. Então essas editoras, elas, além de espelhar as histórias, né, pro modo de leitura ocidental, eles ainda embaralhavam tudo e tal. Mas, enfim, qual é a importância do Lobo Solitário aí? Afinal de contas, uma história que começou em 1970, escrita pelo Kazuo Koike, que também é historiador, né? Isso também é importante a gente colocar aqui, para quem não manja muito de Lobo Solitário, vai fazer sentido lá na frente, e ilustrado pelo Gozeki Kojima. A questão é que o Lobo Solitário, ele ficou, durante a década de 70, pelo menos, restrito lá àquele mercado japonês, e essa é uma coisa que a gente tem que acreditar ao Frank Miller, em seus bons tempos, que foi aberto a cabeça não só do público, mas dos artistas também, para influências fora do mercado norte-americano. Eu vou falar, assim, cara, que a arte do Frank Miller, para mim, nos bons tempos, é claro, né, comecinho ali da década de 80, ela é uma mescla da arte do Guido Crepax com a arte do Kojima. Mas não foi só a questão do traço que influenciou o Frank Miller e tal, e os motivos pelas quais a gente está falando do Lobo Solitário, é porque também o Lobo Solitário, ele é uma aula absoluta de narrativa, né? Ele tem uma história mega envolvente, né? Ele já tem um negócio que é fácil do leitor comprar, mas a sua realização gráfica, né, além do traço dinâmico e tal, a sua diagramação, a forma como isso é trabalhado para dar dinamismo à história, ao mesmo tempo que tem uma cadência de tempo muitas vezes parecida com aquilo que o Sérgio Leone fazia no cinema, são os verdadeiros valores, né, que fazem com que o Lobo Solitário seja, talvez, e eu também acredito que eu não estou exagerando quando eu falo que o Lobo Solitário é a história em quadrinhos mais influente para o mercado norte-americano, principalmente ali do começo da década de 80, não desmerecendo a influência dos europeus. Mas eu acredito que o Lobo Solitário, a gente absorveu muito mais coisas influenciadas por ele do que diretamente pelos europeus, né? Sim, porque historicamente a ponte entre os japoneses e os americanos, depois da Segunda Guerra, lógico, ela é muito mais estreita do que entre os americanos e os europeus, falando, obviamente, de mercados e estilos de quadrinhos e tal. Então é natural que a gente acabe conhecendo mais dos mangás. Isso não é nem difícil de você perceber se você imaginar, por exemplo, que aqui no Brasil os mangás só começaram a chegar em real massa, real volume, a partir dos anos 90. Pô, já era mais que moleque quando eu comecei a ver mangá na banca. E isso tem muito a ver com a possibilidade de recepção desse tipo de quadrinho aqui, que posteriormente, né, agora em 2020 a gente sabe, se firmou com muito mais presença do que os próprios quadrinhos europeus. É muito mais comum você encontrar uma grande quantidade de fãs, inclusive de editoras que publicam mangá aqui, do que quadrinhos europeus. Isso está acontecendo agora, de, 10, 15 anos para cá, em grande quantidade. E isso se deve muito à relação entre os americanos e os japoneses de mangá, já que nós somos diretamente influenciados também pelo mercado americano, e isso também só pôde se dar por conta de sucessos como o Lobo Solitário. Concordo com tudo o que você disse. Achei legal você mencionar o Leone, porque o trabalho do Koike, enquanto narrador, enquanto escritor, ele tem uma pegada, eu não vou dizer cinematográfica, mas que tem uma dinâmica que as pessoas podem relacionar à coisa do cinema. A gente sabe que o Lobo Solitário é o grande expoente
do subgênero que a gente chama de Gekiga, que é o mangá voltado para um público adulto. Lobo Solitário não é um mangá, não é um shonen, não é uma coisa voltada para moleques, é um mangá, como você disse, com uma trama elaborada, com violência gráfica belíssimamente desenhada pelo Kojima. Assim, não é algo acessível para uma criançada mais nova. Mas também havia todo o trabalho durante os anos 60, o Daniel falou bem aí, né? O Lobo Solitário ele começa em 1970, e há todo o trabalho de uma série de grandes cineastas durante os anos 60, perdão, para maturar o gênero de Daigeki Chambara no cinema. E esses filmes chambarás desse período, dessa década de 60, são chamados filmes revisionistas, aqueles que pegam a figura do samurai e a desconstrói para apresentar uma versão mais brutal, mais pé no chão do que essa classe realmente era. Quando o Koike escreve O Lobo Solitário, que é uma história cheia de camadas, assim, de diversas alegorias e metáforas que a gente precisa entender, que estão intrinsecamente relacionadas à cultura japonesa, ele está bebendo dessas duas fontes. Então, trata-se de um mangá que consegue cozinhar bem um caldeirão de múltiplas influências e ainda apresentar uma narrativa bastante influente e bastante envolvente, como você disse. É que a gente falou, a gente já tem aí uns 10 minutos de programa e não falamos sobre o que é a história, né? A história é do executor oficial do Shogun, Itogami, que é uma brincadeira com o Itu Okami, né, que significa um lobo. Esse cara, ele é traído, né? Ele é vítima de uma conspiração por um outro clã que é muito poderoso, né? O clã dos Yagyu, e por causa disso, ele acaba desonrado e ele segue como Ronin, tentando encontrar uma forma, vendendo sua espada, né, como assassino, mas também arquitetando sua vingança contra os caras que o desgraçaram, né? Tudo isso levando uma criança a tirar. E começa a história, não é nada mais do que um bebê, né? O que parece um negócio absolutamente bárbaro, e é um negócio até irreal, né? Mas é aí que a história acaba ganhando um certo lirismo, que ela caminha numa linha muito tênue entre o realismo histórico, porque ela é, de fato, graças à bagagem do Koike, ela é uma aula de cultura japonesa, né? Uma aula de história, mas ela também se permite todas essas... Apesar dela ser revisionista na figura de alguns personagens que vão cruzar o caminho desse personagem, ela também traz muita coisa daquele lance do samurai mítico, né? O cara que tinha habilidades quase sobre-humanas e tal. Mas mesmo assim, né, ela é absolutamente envolvente por causa, acho que até para nós ocidentais ela só um pouco mais atraente por causa desse ar de um mundo a qual a gente, sabe, conhece pouco aqui, né? Mas eu acho que esse elemento em particular que você fala vem um pouco da influência do Kurosawa sobre o Koike, de apresentar essa figura do samurai de uma maneira que seja mais universalmente palatável. A gente já disse isso aqui uma série de vezes, inclusive no programa que a gente fez sobre os Sete Samurais, que o Kurosawa, por exemplo, ele era um cara acusado de ser demasiadamente ocidentalizado, inclusive por ocidentais, né? Sabe que os caras, por exemplo, que capitaneavam a Nouvelle Vague tinham inúmeros outros cineastas como Mizoguchi como referência e não o Kurosawa, porque o Kurosawa apresentava essa visão que eles interpretavam como sendo demasiadamente ocidentalizada, e há elementos disso no Lobo Solitário, mas isso não é algo para se depreciar, é algo para se louvar. Porque aí eu volto àquilo que você falou bem, da coisa do Koike ele preservar um pouco da figura do espadachim mítico, é porque Lobo Solitário, ele é uma história sobre legado, ele é uma história sobre passagem do bastão, seja passagem do bastão do amadurecimento na figura do Daigoro, seja uma passagem de bastão histórica no desconstrucionismo da figura do samurai. Só que assim, para haver a passagem do bastão é preciso mostrar alguma coisa do que havia antes, para enaltecer o que veio depois. E, inclusive, por isso, eu acho que Lobo Solitário não poderia existir. Você falou, né, da coisa do título em inglês, Lone Wolf and Cub. Eu acho muito apropriado que eles tenham feito essa escolha, porque o Daigoro, ele é tão protagonista da história quanto o Ogami. Na verdade, eu acho que um dos momentos mais belos, assim, a alegoria mais clara que o Koike ele faz no Lobo Solitário está naquele momento em que o Ogami oferece para ele a bola
e a espada, e que ele escolhe a espada no lugar da bola, e a gente sabe posteriormente, isso não é um spoiler, tá, gente? Está no começo da história, mas a gente sabe que o Ogami já havia se decidido por matar o Daigoro caso ele tivesse escolhido a bola. E qual é o sentido disso? A bola, para nós ocidentais, lógico, é um brinquedo, é uma figura que representa a inocência e a ingenuidade. Se o Daigoro tivesse escolhido aquilo, significaria que ele não estava pronto para aquela vida que o Ogami ia ter que viver como um Ronin, como um renegado. Matá-lo seria um ato de misericórdia do ponto de vista desse Ronin. Só que há um elemento de cultura japonesa que eu acho muito, muito interessante e que normalmente passa batido. Essa bola que é apresentada na história, ela não é só uma bola, é um temari. Temari é traduzido abstratamente como brinquedo. Só que esse temari, ela é uma bola feita de restos de tecido, de seda, de kimono. Depois de um tempo, quando os japoneses já tinham outros brinquedos, enfim, a industrialização chegou, esse temari se tornou uma espécie de presente. Você dá um temari para alguém em que você confia e porque você tem um apego. É um brinquedo que muitas mães faziam para dar aos seus filhos, mas também é dado entre pessoas num ato de amizade muito profunda. E por que é apresentado esse temari do lobo solitário? Porque também tem essa interpretação do apego. Eu acho também que, assim, vamos supor, você poderia contar essa história com um cara sozinho, sabe, vagando ali pelas terras do Japão, fazendo seus serviços e tentando arquitetar sua vingança sem a presença da criança, né? Só que isso também, a história, né, por si, ela acaba criando um apelo muito maior por esse cara carregar uma criança, né? Porque independente da cultura, cara, você já tem automaticamente sua atenção capturada quando você pensa, caramba, mas é uma criança andando numa vida desgraçada dessas, né, cara? Não tem como. Não sei que você seja um psicopata, você não vai se compadecer, mas uma pessoa normal vai olhar aquilo e falar, nossa, caramba, tal. Ainda que essa criança também sejam tomadas assim várias liberdades em relação às atitudes dessa criança, porque a gente sabe, né, que na vida real aquilo não teria como acontecer, né? Mas o Koi que ele sabe colocar as coisas num limiar de não deixar a coisa cair para o caricato ou cair para o irreal extremo. E por que eu falo isso, cara? Eu acho que são perfeitas as menções ao Meifumador, o Caminho do Inferno, e quando isso muitas vezes é referenciado no próprio desenho. Aquela questão do caminho que está entre os dois rios, também, né, que eu não lembro o nome em japonês, também vai aparecer muito na sua continuação, que é o Novo Lobo Solitário, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que tudo isso é de fato uma aula. Ele não serve só para quem gosta de mangá, para quem gosta de uma história super bem contada e super bem orquestrada, mas é uma aula para qualquer pessoa que pense em escrever, em fazer quadrinhos. Você falou agora há pouco da coisa de todo volume tem que ter uma luta e tudo mais. Importante lembrar o amigo espectador que esses mangás eles eram publicados de maneira fascicular no Japão. Então, assim, séries muito longas, como a que o Koi que havia planejado para o Lobo Solitário, eram pensadas de maneira a preencher esses espaços de tempo entre as publicações. Então, como a gente lê agora tudo compilado de uma vez, às vezes esse ritmo parece um pouco estável demais. Mas quando você para pensar que ele era apresentado dessa maneira fascicular, você entende que o que o Koi estava fazendo era deliberadamente mantendo a pessoa, todos os volumes, presa aos valores que ele estava tentando transmitir, ao tipo de história que ele estava construindo ali. Inclusive, por isso a gente tem esses temas que são bastante recorrentes. O desenvolvimento da narrativa do Lobo Solitário, ela é um negócio assim, se você colocasse num gráfico, a gente perceberia que é um bagulho muito planificado, né? Você tem uma crescente no começo do mangá, e aí você tem uma grande linha de desenvolvimento que segue muito bem numa pegada assim. Você não tem picos muito baixos de qualidade, cara. É impressionante como durante anos o Koike não deixava a peteca cair, e o Kojima, cara, é chover no molhado. Você pode pegar qualquer volume de qualquer história, de qualquer arco, você abre o negócio e você vai ter ali uma obra de arte que você pode arrancar da página e pendurar na parede. A conclusão desse desenvolvimento também é bastante satisfatória. Assim, lógico, não é, talvez o melhor final de histórias de samurai que a gente já viu, não sei, porque inclusive são muitas referências, e inclusive o Koike influenciou muita gente que viria a fazer grandes trabalhos
no Gekiga voltado para samurais, né? Nem muito tempo depois, acho que 1 ou 2 anos depois, o Hiroshi Hirata ia começar a publicar O Preço da Desonra, que chegou recentemente no país e posteriormente influenciar outros caras como o Hideki Mori, que também está chegando no Brasil, logo vai ter A Besta publicado aqui. Então assim, todos esses caras se voltaram para a figura do samurai, que ali no começo dos anos 70, nos quadrinhos, era uma figura meio desgastada, na virada dos anos 60 para os 70, você não tem mangás sobre samurais, sobre Ronin, em grande profusão. Esse tema volta à pauta porque ele era um tema muito caro ao Kazuo Koike, né, a partir do Lobo Solitário, Samurai Executor, entre outras obras, e passa a influenciar outros quadrinistas. E isso só pôde acontecer porque Lobo Solitário não foi uma coisa de uma investida curta, perdida no tempo, ou um negócio que teve muito hype e pouca qualidade. Não, de novo, cara, ele não estava escrevendo um shonen, não era uma história voltada para um público com menos repertório, era um Gekiga, o público dele era adulto, era um público com conhecimento de causa, no geral. E o fato de ele ter influenciado tantos artistas e ter mantido o Lobo Solitário numa alta qualidade narrativa durante tanto tempo junto com o Kojima, cara, são esses detalhes que justificam a gente estar falando do bagulho aqui, né? E fora que esse legado também, ele não se restringe somente aos quadrinhos, ou às histórias de samurai, ou aos mangás, porque eu acho que o Koike, ele abriu uma porteira ali, fazendo o Lobo Solitário, que a gente acaba vendo até referenciado num filme que todo mundo gosta também, com razão, que é o Profissional, do Luc Besson, com o Jean Reno, sabe? A figura do cara, do maluco cascudo, endurecido por uma vida de desgraça, que tem que carregar uma criança com você. Cara, eu não consigo me lembrar, pré-anos 70, de alguma coisa assim, disso sendo usado com tanta frequência quanto começa a ser a partir dos anos 80, né? É importante a gente lembrar também essa questão das influências, que o Koike, ele é tão importante para esse subgênero do Gekiga e para os mangás em geral, que ele formalizou e institucionalizou essa influência, esse desejo de ensinar outros mangakas, fundando a Gekiga Sonjuku, né, que é a escola de mangá que revelou, um monte de gente, cara, assim, do topo de cabeça. Para quem curte mangá e tá ligado no que tá rolando, vocês provavelmente vão lembrar de nomes como o Rama Meio, como o Inuyasha, o Fist of the North Star, ou recentemente foi para Netflix o Baki também. Todos esses mangás e consequentemente seus animes, são originados de autores que estudaram na Gekiga Sonjuku. Não é pouca coisa o que esse cara fez pelos mangás, né, cara? Tanto como artista e como narrador, quanto literalmente como professor. Exato. E quando você vê o criador da obra original retornando, se continuações tardias nunca são boas ideias, né? A gente sempre fica com o pé atrás, né, velho? Exato. Mas quando é seu criador original que pega e fala assim, não, eu vou continuar aquilo, e a minha ambição é a seguinte, eu vou continuar a partir do exato segundo que a história original terminou. Isso vai acontecer lá em 2003, simplesmente 33 anos depois da estreia do Lobo Solitário original. E agora, o mais engraçado é que aqui eu não peguei os meus volumes do Lobo Solitário aqui para colocar na tela, porque eles estão em caixas assim muito longe, mas o novo Lobo Solitário estava fácil, eu tenho aqui, são 11 volumes de Novo Lobo Solitário, que é a história que, evidentemente, continua a saga. Caras, vamos lá. Desculpem quem acha que isso é um spoiler, né, mas... Na boa, quem lê Lobo Solitário sabe, né, qual é o destino do Itogami, e o fato de existir um novo Lobo Solitário e não é o Itogami que aparece nas capas, você já sabe o que aconteceu, né? O novo Lobo Solitário, ele inclusive essa é uma história que está num texto do próprio Koike no primeiro volume, que ele só foi possível, só veio ao mundo graças ao Ronaldo Fenômeno, porque em 2002 ele usava, na Copa de 2002 no Japão, ele usava um corte de cabelo em que o público japonês achou que era inspirado no Daigoro. Deixa achar. E aí o Koike ele ficou, sabe, cheio de si, né, de, as pessoas ainda lembram tal, só que o Kojima já tinha morrido, né?
encontrar um substituto à altura, né? Mas felizmente encontrou no Hideki Mori. Tanto que os créditos da história arte Hideki Mori, arte original Gozeki Kojima, né? O que assim, já mostra que o cara, ele tava ali simplesmente honrando a memória do Kojima, mas fazendo um trabalho, assim, absurdo. O Rafael sabe, assim, que vira e mexe eu cito o Ryoshi Kegami como referência de imagem impactante. Aqui o Mori, ele tem alguns momentos, sabe, que ele chega muito próximo, mesmo ele mantendo o espírito do Kojima, ele chega muito próximo de Ryoshi Kegami. Por sinal, acabei de ler o 11º volume, que é o que fecha a saga do Novo Lobo Solitário. Eu terminei de ler hoje mesmo, né? Só posso dizer que vale muito a pena que as pessoas vão atrás de todos esses 11 volumes, leiam a saga inteira, mas eu tenho algumas ressalvas com ela, tá? Em primeiro lugar, eu acho que não tem problema algum na continuação e no fato de você ter que substituir um samurai por outro, né? De novo, a fórmula tem que ser mantida de alguma forma. Eu acredito que na progressão dessa história, me parece que o Koike não soube direito o que ele queria fazer e acabou, de uma certa forma, apelando demais para o fantástico em alguns momentos, entendeu? Isso deliberadamente, são coisas paranormais até que acontecem. Eu acho que isso acabou quebrando um pouco o espírito do Lobo Solitário original e até o próprio espírito dessa própria série Novo Lobo Solitário como um todo. De qualquer forma, ainda assim é algo que eu assim, tenho orgulho aqui de ter na minha estante. É muito bom, mesmo que você pegue um volume só para ficar folheando e pirando na arte, mas tenham em mente que não é o Lobo Solitário, tá? Mas ainda assim vale muito a pena. O Rafael não leu ainda, mas... Então, eu ia falar isso, só para o amigo espectador saber, o Daniel puxou os volumes dele da estante só para esfregar na minha cara, porque ele sabe que eu não tenho ainda. Mas eu vou ler em breve. Bom, e antes da gente encerrar, existe a Exalogia, né, do Lobo Solitário, que saiu aqui, a última edição pela Versátil, sim, belíssima. Acho que é um bom condensado disso aí que você falou, porque o primeiro filme, para quem for assistir, vai parecer um negócio bem realista, bem cru, né, de muitas formas, e o último vai parecer algo já mais fantástico. Mas assim, não vai dar pra gente falar sobre eles aqui em detalhes, mas o que eu digo pra vocês, não sei se o Daniel vai concordar, é que vale muito a pena assistir, porque é muito, muito divertida. Lógico, não dá pra condensar tudo o que o Koike fez no mangá em apenas 6 filmes, mas eles honram o personagem e eles com certeza valem a diversão. Então, se vocês quiserem procurar, mandem ver que vocês não vão se decepcionar. E se vocês quiserem um programa de outro mangá fabuloso que a gente comentou aqui, que é o Preço da Desonra, deixa aí nos comentários, deixa a gente saber se a gente pode ou não fazer um programa sobre o Preço da Desonra aqui para agradar vocês, tá? É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre Lobo Solitário clássico de Kazuo Koike e Goseki Kojima. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ative aí o sininho embaixo para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Não se esqueça de entrar no nosso site formiguaelétrica.com.br e lá você também encontra o nosso podcast, que você também pode baixar do SoundCloud e do Spotify para ouvir onde você quiser, no seu computador, no seu celular. Mande e-mail para natela@formiguaelétrica.com.br se você tiver críticas, sugestões e quiser que a gente fale sobre algum programa, como o Daniel disse. Não se esqueça de que o Formiga Elétrica também tem um programa de apoio popular no apoia.se/Formiga Elétrica. Entra lá, dê para nós a quantia que você achar que a gente merece. Se for 50 centavos, a gente vai ficar muito ofendido. Se for 500 reais, a gente vai achar que você está cagando dinheiro. Mas fica a seu critério. É isso aí, até semana que vem.